volta com a RVC Notícias e neste bloco você confere. O número de mortes pelas chuvas deste verão é quase 4 vezes maior que em 2009. A quantidade de mortes atribuídas às chuvas de verão da cidade de São Paulo aumentou 3,5 vezes em relação à estação do ano passado. De acordo com o balanço da Operação Verão da Defesa Civil Estadual, 18 pessoas morreram na capital desde o dia 1º de dezembro. No balanço do ano passado, finalizado em 4 de abril, foram 4 mortos. No estado, foram 78 óbitos neste verão, contra 24 no ano passado, aumento de 225%. As chuvas este ano também provocaram estragos em mais cidades. 58 municípios decretaram estado de emergência e 11 em estado de calamidade pública desde o começo da operação. Em 2009, foram 13 cidades em emergência e nenhuma em calamidade. A capital teve o mês de janeiro mais chuvoso dos últimos 15 anos, segundo os registros do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Voltamos com as notícias do esporte com o João Carlos. Ok, estamos de volta para falar mais de esportes e os clássicos continuam trazendo problemas para a cidade de São Paulo. O clima nos arredores do Pacaembu antes do jogo entre Corinthians e São Paulo foi de paz. No entanto, como temia a Polícia Militar, os famosos torcedores organizados dos dois clubes protagonizaram confrontos em outros pontos da cidade. Pelo menos 3 brigas foram registradas. Ninguém sabe mais o que fazer com os clássicos de São Paulo. E também, por falar em ninguém fez mais pontos no basquete brasileiro do que Marcelinho Machado. Pelo 3º ano consecutivo, o ala do Flamengo encabeça a lista dos cestinhas do Campeonato Nacional, com grande diferença para os demais jogadores. No último dia 7, ele marcou 63 pontos na vitória contra o São José pelo Novo Basquete Brasil e se tornou o maior pontuador em um só jogo. Vejam só, marcou 63 pontos, é o Marcelinho que é destaque sem dúvida do basquete nacional. Na Fórmula 1, Rubens Barrichello, da Williams, voltou a marcar pontos pela 2ª corrida consecutiva no GP da Austrália. O brasileiro teve uma atuação sem erros e ainda teve uma bela ultrapassagem sobre o Pedro de la Rosa, da Sauber, já no fim da corrida. Realista, Rubinho admitiu que o resultado é o que a equipe pode conquistar no momento, mas apontou problemas que ainda devem ser solucionados pela escuderia britânica. E para fechar o noticiário esportivo, não podemos deixar de destacar o falecimento do jornalista Armando Nogueira, um dos grandes nomes do esporte do Brasil. O velório foi realizado no Maracanã e o sepultamento ocorreu nesta terça-feira no cemitério São João Batista, no Rio. Ele tinha 83 anos e lutava contra o câncer no cérebro, que lhe roubou primeiro a capacidade de falar e depois escrever. Foi o criador do Jornal Nacional e alcançou a façanha de assistir 15 Copas do Mundo, além de 7 Jogos Olímpicos desde 80. Ontem o Botafogo, time do coração do Armando Nogueira, venceu o Boa Vista por 4-1 e chegou a 16 pontos, garantindo a classificação para a semifinal da Taça Rio. E o voleibol do Brasil continua em destaque. A seleção sub-23 fez bonito e ficou com o ouro nos Jogos Sul-Americanos de Medellín, sem perder nenhum set durante todo o campeonato. As jovens meninas do Brasil não vacilaram e bateram a Argentina por 3-0, com parciais de 25-22, 25-17 e 25-15. Portanto, o voleibol do Brasil é destaque no masculino e feminino em todas as competições. Falamos de esportes em especial nesta terça-feira para o RVC Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial, resolução que determina que os remédios fabricados com base na substância sibutramina só poderão ser vendidos com a apresentação da receita azul de controle especial. Até então, a subtramina, utilizada em remédios para emagrecer, era classificada como classe C1, de controle especial comum, e sua venda era permitida mediante a apresentação de receita simples. Pela resolução, as empresas detentoras do registro de medicamentos com a base de sibutramina terão prazo de 180 dias para efetuar as alterações necessárias. Estudos indicaram que a substância aumenta os riscos de problemas cardiovasculares. Os candidatos governistas italianos conquistaram o controle de 4 regiões que estavam nas mãos da oposição na eleição dessa semana na Itália, e o partido direitista Liga Norte emergiu como grande força da coalizão governista. Apesar do avanço do desemprego e da lentidão da recuperação econômica após o pior recesso da pós-guerra, a fragmentada oposição de contra-esquerda manteve apenas 7 das 11 regiões que governava, sofrendo suas piores derrotas no próspero norte do país. O Partido
do Povo de Liberdade do primeiro-ministro Silvio Berlusconi passou de 2 para 4 regiões, enquanto seus aliados da Liga Norte conquistaram 2. E o número de mortos causado pelo duplo atentado suicida ocorrido na segunda-feira no metrô de Moscou, capital da Rússia, chegou a 39, de acordo com o chefe do Departamento de Saúde de Moscou. Uma mulher que estava gravemente ferida morreu em um hospital da capital. 5 pessoas, as 71 que foram hospitalizadas, estão em estado grave. Acompanhe a previsão do tempo em todo o país. Olá! Na imagem de satélite podemos ver a convergência de umidade, que é uma área onde os ventos na baixa troposfera ajudam a canalizar e formar uma banda de nebulosidade que se estende desde o sul da Amazônia, passando por Rondônia, Mato Grosso, pelos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, prosseguindo pelo Atlântico. O comportamento dos ventos em altitude, ou seja, em torno de 12 mil metros de altura, ajudam a manter estas nuvens ainda mais carregadas, principalmente no centro-oeste e em parte do norte do Brasil. Sobre o Amapá, notamos outra banda de nuvens carregadas que se estende pelo Atlântico de forma paralela à linha do Equador. Esta nebulosidade está associada a outro sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência Intertropical. Na faixa norte da região nordeste, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, observamos nuvens esparsas, nuvens que são formadas pelo transporte de umidade do oceano para o continente. Vamos ver agora como fica o tempo para esta terça-feira. A zona de convergência de umidade deixa o tempo com muitas nuvens e com chance de pancada de chuva entre a região norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. Nessas áreas ainda ocorrerá chuva forte, principalmente no Amazonas, no Acre, no Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em parte de São Paulo. Nestas áreas as chuvas virão acompanhadas de muitos raios e rajadas de vento. Os ventos que sopram do mar provocam chuvas em forma de pancadas localizadas sobre o leste de São Paulo e de Santa Catarina. No norte e nordeste do Pará, no Amapá e norte da região nordeste e o Rio Grande do Norte, a chuva será intensificada pela presença da zona de convergência intertropical e pelo efeito de brisa, que traz umidade do oceano para o continente. Entre o nordeste do Pará e o Rio Grande do Norte, as chuvas ocorrem principalmente a partir da tarde. Nas demais áreas do Nordeste ocorrerá pancada localizada devido à presença de uma área de baixa pressão em torno de 12 mil metros de altitude. Este sistema ajuda na formação de nuvens carregadas que podem inclusive provocar chuva forte em algumas cidades. Predomínio de sol no Rio Grande do Sul, em grande parte de Santa Catarina e do Paraná, no norte de Roraima e em algumas localidades do interior da Bahia, de Sergipe e do norte de Minas Gerais. Termina aqui a primeira edição do RVC Notícias. Logo mais você acompanha a segunda edição com mais informações.